Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 4 de História. Nas nossas últimas videoaulas, nós vimos o Renascimento, né? Como ele surgiu, o que é o Renascimento, quais são as suas principais características, e na nossa última videoaula a gente viu que o Renascimento ele começou na Península Itálica, e nós vimos também os motivos que levaram o Renascimento a surgir na Península Itálica e não em outras regiões da Europa. Nessa videoaula, nós vamos estudar aquilo que nós chamamos de renascimento científico. Para quem quiser nos acompanhar, está aí na página, a partir da página 10 do livro de História. Então, quando nós falamos em renascimento, estamos falando de uma nova forma de pensamento, do novo jeito do ser humano olhar o mundo. A isso nós chamamos de renascimento cultural, ou seja, uma mudança na cultura própria do ser humano. Né? O ser humano ele passa de uma visão teocentrista, do teocentrismo próprio lá da Idade Média, que nós estudamos, né? Para uma visão antropocentrista, né? O antropocentrismo próprio da modernidade. Então, o Renascimento é a fase da história que faz esta passagem, né? do teocentrismo, aliás, para o antropocentrismo. Houve uma valorização da razão humana, né? Essa é a visão antropocêntrica. A razão humana como capaz de buscar o conhecimento, de conhecer a realidade das coisas a partir da observação e da experimentação. É aí que permite, né, o renascimento científico, porque a partir desta nova visão sobre o ser humano é que se desenvolve a ciência, né? E muitas descobertas científicas surgem nessa época, não é, por conta desta nova visão, que já não é mais teocêntrica, mas é uma visão antropocêntrica. Podemos dizer, então, com isso, que houve um renascimento científico. E por que é um renascimento científico? Porque não é uma coisa nova. Né? A gente viu que renascimento tem a ver com renascer, ou seja, buscou o conhecimento que era próprio lá da antiguidade clássica, da cultura greco-romana. Né? Então, isso vem também para a ciência. Né? Então, os cientistas agora, né, deste período do Renascimento, eles vão buscar lá na antiguidade clássica um método científico chamado de método empírico. O que é um método empírico? O método empírico é aquele que faz descobertas científicas justamente a partir da observação e da experimentação. Então começam-se a fazer observações e experiências para alcançar o conhecimento científico. Então todo estudo, toda investigação da natureza se dá pelo método empírico, ou seja, repetindo, para ficar bem gravado, pela observação e pela experiência. Uma coisa própria desse período é que algumas dessas descobertas científicas contrariavam as ideias vigentes até então, sobretudo com a influência da igreja. Né? Entre essas grandes ideias que surgiu nessa época, está a teoria heliocêntrica, elaborada por Nicolau Copérnico, que foi publicada no livro A Revolução dos Orbes Celestes, publicada em 1543, né? E essa teoria heliocêntrica foi confirmada também pelo cientista desse período, Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, né? E em 1611 ele publicou um livro confirmando, né, através da observação, né, Galileu Galilei ele inventou, né, o primeiro telescópio, então ele pôde observar os astros, as estrelas e assim confirmar a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Né? Em 1611, Galileu Galilei ele foi acusado pela igreja de heresia, né? A sua teoria foi condenada pela igreja e ele foi silenciado, ou seja, foi proibido de publicar obras e de lecionar em institutos públicos. Né?
Então, para o trabalho de vocês, né, vocês vão postar aqui no comentário do vídeo o que é a teoria heliocêntrica e por que ela contraria as ideias da igreja e o que ela tem a ver com aquela ideia do teocentrismo mudando para o antropocentrismo. Então, o que o heliocentrismo tem a ver com tudo isso? Tá? Então, o que é o heliocentrismo e por que a igreja, nesse momento, foi contra o heliocentrismo e condenou Galileu Galilei? E uma segunda pergunta, por que Galileu foi condenado e Copérnico não? Essa segunda pergunta é uma pegadinha, vocês vão encontrar a resposta aí observando o texto, né? Por que Galileu Galilei foi condenado e Copérnico não foi? Para terminar, nós tivemos nesse período do Renascimento, o grande nome do Renascimento, que nós estudamos bastante em sala de aula, foi Leonardo da Vinci, que ficou conhecido como pintor, mas além de pintor, ele era também um grande cientista, então ele contribuiu também para o Renascimento científico. Então ele era, além de pintor, ele era inventor, escultor, arquiteto, engenheiro, físico, matemático, né, e várias invenções, né? Eu passei um trabalho de pesquisa para vocês já fizeram esse trabalho, né, de algumas invenções que são atribuídas a Leonardo da Vinci. Então tudo isso mostra, né, esse desenvolvimento científico que surgiu aí no período do Renascimento, que nós chamamos de Renascimento científico. Até a nossa próxima videoaula.